Olá, hoje eu vou falar neste vídeo sobre um assunto muito sério. Ciúme é amor ou doença? Eu vou falar sobre a síndrome de Otelo. O ciúme é prova de amor ou sinal de perigo? Você já sentiu ciúme a ponto de perder a paz? Já desconfiou sem ter provas? Hoje vamos falar sobre o ciúme patológico, conhecido como síndrome de Otelo, um sentimento que pode destruir relações e, em casos extremos, levar à tragédia. Ciúme não é prova de amor. É uma emoção ligada ao medo da perda, à insegurança e à fantasia, na maioria das vezes. Você sabe por que se fala em síndrome de Otelo? Como eu disse no início deste canal, este é um espaço de reflexão sobre temas que permeiam a nossa vida afetiva, emocional e relacional. E o ciúme será um dos temas. Eu pretendo fazer pelo menos 3 vídeos abordando esse sentimento sob diferentes perspectivas. Na minha experiência clínica, o ciúme aparece com muita frequência, infelizmente. É um sentimento que gera sofrimento, tanto para quem sente, quanto para quem se torna alvo dentro da relação. Compreendê-lo e aprender a manejá-lo é fundamental para a construção de relações afetivas mais saudáveis. A chamada síndrome de Otelo ou ciúme patológico recebeu esse nome a partir de uma das tragédias mais conhecidas de William Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza. Nessa obra, o ciúme é o tema central. Shakespeare escreve: de torturas infernais padece o homem que, amando, duvida e suspeitando, adora. No século XVII, Otelo mata sua esposa Desdémona, uma mulher fiel, apaixonada, bonita e mais jovem do que ele. Atormentado pelas intrigas de Iago, um alferes invejoso que ambicionava o cargo de tenente, Otelo passa a ser dominado pelo que Shakespeare chama de um monstro de olhos verdes. Iago insinua que Desdémona teria um caso com Cássio, que era subordinado de Otelo, um homem bonito, educado, cortês, honrado, mas ingênuo. A inveja de Iago nasce justamente do fato de Otelo ter escolhido Cássio como tenente e não a ele. A partir daí, Otelo passa a observar obsessivamente cada detalhe do comportamento de Desdémona, interpretando tudo como indício ou prova de traição por por intriga do Iago. Um exemplo marcante é quando ele percebe, o Otelo, que as mãos de Desdémona estão úmidas, sinal de ansiedade, e interpreta isso como se ela estivesse escondendo algo. Em outro momento, Otelo ouve Cássio falar sobre uma amante e tem absoluta certeza de que ele se refere à sua esposa. A realidade passa a ser distorcida pela convicção ciumenta. Então, convencido da traição, Otelo assassina Desdémona. Iago ainda tenta matar Cássio para silenciá-lo. Cássio fica gravemente ferido, mas sobrevive, e a verdade vem à tona.
E aí Otelo, ao perceber o erro irreversível, porque já havia matado, que cometeu, se suicida. Então Cássio é nomeado governador de Chipre e Iago é preso. Bom, o ciúme está profundamente relacionado ao apego e ao desejo de manter quem está conosco. Sua origem, né, a origem do ciúme, provavelmente remonta à infância, quando predominava a ilusão de um amor absoluto, sem frustrações, uma espécie de nostalgia de um estado ideal de satisfação plena, em que o outro parecia ser a única fonte de felicidade. Quando esse outro trai o nosso desejo, não importa se de forma concreta ou apenas imaginada, essa ilusão infantil de perfeição é abalada. Então surge um ódio que parece justificado, acompanhado da sensação de que a vingança seria um direito. E aí, o que é importante ter em mente? Que no processo de amadurecimento psíquico, o grande desafio é reconhecer essa demanda por amor pleno e dar sentido a ela. E esse é um sinal de amadurecimento, de reflexão, ter essa noção que a demanda por amor pleno é uma necessidade, mas não é uma realidade. E aproximar-se do doloroso sentimento de exclusão para que seja possível transformar a necessidade de posse em formas mais criativas e maduras de convívio. Para alguns especialistas, crises intensas de ciúme são capazes de monopolizar a atenção e comprometer a cognição, como vemos na tragédia de Otelo. Podem ser comparadas a uma espécie de loucura momentânea, na qual a realidade se transforma e passa a ser percebida como ameaçadora. E isso é muito perigoso, né? Então, em Otelo, o ciúme não nasce de fatos, mas de insinuações. E isso acontece com muita frequência, né? O ciúme não precisa de provas, ele se alimenta de suspeitas. O ciúme saudável, entre aspas, se é que nós podemos falar em ciúme saudável, é pontual, é dialogável, ele não invade nem controla. O ciúme patológico, ele é obsessivo, ele é persecutório, ele é baseado em interpretações distorcidas da realidade. Otelo vive um ciúme delirante, né, na tragédia de Shakespeare, provocado e alimentado por Iago. Iago não acusa diretamente, ele vai dando indícios, ele sugere, ele insinua, ele deixa o Otelo pensar, né? Ou seja, ele vai envenenando o Otelo contra a Desdémona. Ele faz o outro duvidar da própria percepção, transforma a ausência de prova em prova. Então, psicologicamente, Iago, o que ele faz? Ele planta dúvida. Juridicamente, é o oposto da prova, né? É a indução a erro. O ciúme em Otelo se mistura com posse. Desdémona deixa de ser sujeito e vira objeto. O ciúme legitima na mente dele o controle e a punição. Quando o ciúme se transforma em certeza absoluta, ele abre caminho para a violência. Otelo não é só uma tragédia antiga, é um retrato atual de relações marcadas
por controle, suspeita constante e necessidade de provar inocência. O ciúme, quando não questionado, ele pode matar simbolicamente ou literalmente. Eu gostaria que esse vídeo fosse um vídeo de reflexão a respeito do tema. Eu ainda farei mais 2 vídeos falando a respeito sobre outros estudos, mas ainda, infelizmente, é muito presente, né? Então, eu espero que tenha sido útil e até o próximo, onde nós continuaremos com esse assunto. Muito obrigada.